Bem-vindo de volta ao Apocalipse de Gelo. Aqui fora, calor é mais raro que misericórdia, e todo lugar seguro vem com um preço. Neste episódio, Zan não ganha apenas uma convidada, ele ganha um problema. Porque quando uma celebridade entra no fim do mundo, ela não implora, ela negocia. E Zan? Ele nunca esquece quem manda no ambiente. Vamos continuar. Zan virou o rosto primeiro, ficando subitamente tímido de um jeito que o Apocalipse ainda não tinha conseguido apagar, porque ser questionado assim por uma das belezas mais famosas do país bate diferente quando o mundo está congelado. Sem pensar demais, ele apenas disse para ela segui-lo, como se aquilo encerrasse qualquer discussão. Na porta, ela hesitou e perguntou se aquele era o lugar de Siming, testando o terreno com cuidado. Zan a corrigiu de forma direta, sem emoção, sem calor, apenas um fato. Agora aquela casa era dele. Ele se jogou no sofá largo como se fosse dono do mundo, enquanto ela permaneceu de pé, tirando o casaco, insegura sobre onde tinha permissão para existir. Ela agradeceu várias vezes, depois perguntou com cuidado sobre a relação dele com o antigo dono, deixando a pergunta no ar por um segundo a mais do que o necessário, como isca. Em vez de responder, Dan perguntou se ela conhecia o homem que possuía o abrigo antes. Ela riu suavemente, porque claro que conhecia, todo mundo do círculo social dela o conhecia. Rico, famoso, intocável, o tipo de homem sobre quem as pessoas comentavam. Mastigando batatas fritas, Zan fez outra pergunta de forma casual. Então eles eram próximos? Ela respondeu na hora, quase gentilmente, dizendo que nem amigos eram ou algo do tipo. Continuou explicando que ele era só um garoto rico que praticamente todo mundo conhecia. Ela via o rosto dele em alguns eventos, mas era só isso. Até porque aquele cara não prestava muita atenção em celebridades como ela. Zan serviu um copo de água para ela e disse para não se preocupar com ele, já que não eram próximos. Então entregou o copo e acrescentou o detalhe que realmente importava. Agora ele era o chefe ali. O lugar era dele. Ela agradeceu de novo, e beberam juntos em um silêncio mais pesado do que qualquer conversa. Depois, ela perguntou onde ficava o banheiro, a voz leve, ansiosa, mas os olhos calculistas. Ele assentiu uma vez, indicando o caminho. Minutos depois, roupas caíram no chão, e o vapor tomou conta do ambiente. A água quente escorreu pela pele dela enquanto fechava os olhos, os dedos deslizando pelos cabelos molhados, saboreando a sensação. Porque em um mundo congelado como esse, algo tão quente parecia perigosamente próximo de um renascimento. Luxo tinha virado um mito. E ainda assim, ali estava ela. Atrás delas, Zan também começou a se despir, mas os pensamentos dela já estavam em outro lugar. Depois de ficar 3 dias sem comida nem água, ela precisava agir, e agora estava claro que essa decisão já estava dando retorno. Até ela entendia o quão sortuda tinha sido. Cruzar com alguém como Zan, alguém com suprimentos, segurança, controle, não era apenas sobreviver. Era ganhar na loteria à beira da extinção. Com os olhos fechados e um leve sorriso, ela fez sua escolha sem hesitar. Cada minuto que passasse com ele seria algo positivo, não era uma grande perda de tempo. Enquanto a água escorria por suas pernas, ela planejava o próximo passo, imaginando a conversa, os termos, a proposta. Ela afundou na banheira e decidiu que o retribuiria da forma certa: proteção, comida, abrigo, tudo tinha um preço agora. E ela já sabia disso. Ninguém permitiria que ela vivesse em condições assim se não oferecesse algo em troca. Então, para ela, isso era apenas um acordo que precisava ser feito. Tudo o que queria era um lugar seguro e confortável para viver, e comida que não viesse com uma contagem regressiva. Enrolada em uma toalha, ela ensaiou o futuro na cabeça. Quando a nevasca terminasse, traçariam uma linha clara, apagariam tudo, manteriam isso em segredo e ela voltaria ao mundo como se nada tivesse mudado, ainda intocável, ainda brilhando como a celebridade que era. Ela voltou para a sala com a toalha ainda enrolada no corpo, parou por um momento e perguntou em voz baixa se poderia ficar. Sentada no sofá, explicou como era impossível para alguém como ela, fraca, sozinha, sobreviver lá fora. Ela segurou a mão de Zan com as 2 mãos e sustentou o olhar dele sem hesitar. Então disse o que realmente precisava.
Um homem que pudesse protegê-la. As sobrancelhas dela se ergueram levemente enquanto tranquilizava, ela não seria um peso. Ficaria quieta, seguiria as regras, e quando a tempestade finalmente acabasse, iria embora sem causar problemas. E ninguém jamais saberia o que tinha acontecido ali. Apenas um acordo temporário, selado pela sobrevivência. Zan puxou a mão de volta e perguntou novamente se ela realmente pretendia ir embora quando tudo terminasse. Ele se levantou, caminhou até a mesa para pegar a taça de vinho e questionou calmamente se ela realmente acreditava que o mundo voltaria a ser como antes. Ela franziu a testa imediatamente e insistiu que tudo definitivamente voltaria ao normal, tinha que voltar. Se não voltasse, ela retrucou, então tudo pelo que tinha lutado por tantos anos não significaria nada. Zan a observou enquanto segurava o copo e entendeu na hora. Ela não estava pedindo ajuda, estava tentando sentar no pescoço dele e chamar isso de benefício mútuo. E ele gostou da determinação dela. Isso tornaria as coisas mais fáceis para ele também. Ele colocou o copo na mesa e concordou. Então a puxou para um abraço e estabeleceu a regra real da casa. A casa dele, as regras dele. Ela precisava obedecer tudo o que ele dissesse. Sem exceções. Caso contrário, não haveria acordo. Ela sentiu imediatamente, dizendo que entendia. Um momento depois, eles se beijaram. A toalha escorregou, e ela fechou os olhos como se aquilo fosse prazer de verdade, não uma negociação. Depois de um tempo, Zan se levantou. Sem aviso, um vestido apareceu em suas mãos, como se tivesse sido tirado do nada. Ele entregou para ela e disse para trocar de roupa. O tecido já estava repousando em suas mãos quando a ficha finalmente caiu. Ela encarou Zan, atônita. Que habilidade tinha sido aquela agora? Ele tratou aquilo como um truque simples, enquanto o mundo dela se expandia silenciosamente entre terror e fascínio. Ela segurou a mão dele e pediu que não fosse embora. Quando ele perguntou se ela queria mais diversão, ela ficou toda sem jeito, deu um leve tapa nas costas dele e o interrompeu. Não era isso, ela ainda tinha algo sério para dizer. Zan desviou do momento admitindo que estava com fome e sugeriu continuarem a conversa na sala, comendo algo. Prioridades, afinal. À mesa de jantar, ela se sentou direito, mãos juntas, esperando para ver que comida ele tinha em casa, e no segundo seguinte, observou em choque a comida aparecer diante dela através da habilidade dele. Zan disse para ela comer e comentou que era melhor esclarecer tudo agora, antes que problemas surgissem no futuro. Enquanto comiam, ele explicou que o lugar tinha bastante espaço e que já sustentava várias pessoas, não se importando em sustentar mais uma. A única condição era obediência. Ele desviou o olhar e perguntou se ela entendia o que ele queria dizer. Suor se formou no rosto dela quando admitiu que sim. Aquelas eram regras não ditas da indústria dela. Ela concordou rapidamente, mas disse que também tinha condições. Primeiro, o relacionamento deles acabaria junto com a nevasca, e ninguém jamais ouviria falar disso. Ela encolheu as pernas e explicou que a exposição desse caso destruiria sua carreira. Zan não hesitou nem refletiu. Nem por um segundo. Ele concordou casualmente, prometendo silêncio sem hesitação. O segundo pedido dela veio carregado de tensão. Ela faria o que ele pedisse, mas não contra a própria vontade, e ele não poderia forçá-la a fazer algo que não quisesse. Ela se levantou de repente, nervosa, acrescentando que tudo exigia o consentimento dela. Nada de exigências loucas ou impossíveis. A menos que tivesse a aprovação dela antes. Então pensou consigo mesma que ainda era jovem e não sabia realmente como ser uma boa esposa, mas ele não precisava saber disso. De repente, Zan se levantou da cadeira e, no segundo seguinte, já estava segurando a perna dela. Com um rosto sério, lembrou que ela tinha vindo ali por vontade própria, dizendo para não olhá-lo como se ele estivesse devendo algo agora. Ele enrolou uma mecha do cabelo dela no dedo e deu um leve tapinha na bochecha dela, pegando-a desprevenida. Claramente ela não esperava que ele assumisse o controle da situação daquele jeito. Então acrescentou que esperava que essa situação não prejudicasse a fama dela na internet e que ela continuasse com todas as suas habilidades de atuação. Afinal, essa seria a situação mais benéfica para ambos, certo? Abaixando a cabeça, perguntou se ela queria o mesmo.
Ela o abraçou com força em resposta, mas insistiu que ele aceitasse os termos dela primeiro. Ele a tranquilizou calmamente, dizendo que não era um esquisito, e o momento se acomodou em uma trégua desconfortável. O dia seguinte chegou rápido. Zan disse que precisava sair por um momento e a instruiu a ficar em seu quarto. Ela perguntou quando ele voltaria, e ele respondeu de forma casual que não havia motivo para preocupação, apenas precisava buscar alguém. Antes de sair, perguntou sobre a vizinhança. Havia muitas pessoas ricas e celebridades por ali? Ela explicou que aquela era a área mais rica da cidade, onde até o morador mais pobre valia dezenas de bilhões. Zan comentou que tinha um amigo em sua cidade natal que o ajudou muito em tempos difíceis. E que esse amigo tinha sido ferido por uma namorada que o enganou e agora precisava de companhia feminina. Os olhos dela se arregalaram enquanto Zan continuava. Ele queria encontrar a alma gêmea desse amigo. Então a melhor opção seria pedir ajuda a ela para encontrar alguém. Afinal, ela tinha contatos por ali, certamente conhecia alguma mulher perfeita para seu amigo de bom coração. Ela pensou por um momento e disse que a maioria das pessoas ali provavelmente estava morta, mas alguns sobreviventes mais velhos ainda poderiam existir. Então perguntou se ele se importaria de conhecer alguém um pouco mais velha. Quando Zan acrescentou que seu amigo tinha 40 e poucos anos e na verdade preferia mulheres maduras, ela relaxou e disse que isso não seria difícil. Ela perguntou se ele conhecia Aimee. Zan congelou, memórias vindo à tona. Ela era uma deusa aos olhos de muitas pessoas. Enquanto a neve enterrava o mundo lá fora, ele confirmou imediatamente e perguntou se ela poderia contatá-la agora mesmo. Ela concordou em tentar. Enquanto ela ligava para Aimee, Lan ainda estava sentado na cama, pensando consigo mesmo: Tio Will, eu realmente a encontrei. Encontrei a melhor possível. Zan estava sendo o melhor cupido de todos. Bem, talvez depois do Barney. Quem sabe, sabe. De qualquer forma, mais tarde, Aimee chegou, já que Yang me explicou que tinha informado tudo a ela e que ela estava disposta a conhecer o amigo dele. Zan imediatamente invocou suprimentos para mostrar seu poder. Basicamente para dizer: é isso que eu posso fazer, então é melhor se aliar a mim. Ele recebeu rapidamente a gratidão dela e fez questão de que ela entendesse as regras enquanto comia. Quando ela confirmou que basicamente tinha conseguido um lugar para morar, ele começou a se mover em direção à porta. Mas antes de sair, ele as alertou claramente que, se qualquer informação sobre aquele lugar vazasse, elas estariam acabadas. E com isso, ele foi embora, voltando para seu bunker. À distância, a cidade enterrada de Shugia surgia como um túmulo. Perto da cidade, sobreviventes se preparavam para perfurar o solo ao encontrarem o local certo. Depois de posicionar a broca, tudo estava pronto para finalmente começar. Um homem gritou para os cães correrem, pois estavam presos à broca. Sem eletricidade, todos tinham voltado aos métodos antigos. Agora os cães eram a fonte de energia que fazia a broca girar. Com os cães correndo, começaram a perfurar o solo congelado, latidos ecoando, cordas se esticando, o desespero empurrando todos para a frente. A broca gritou ao rasgar o gelo, o metal cravando com força teimosa até que a superfície finalmente cedeu. A água jorrou pelo buraco e, quase instantaneamente, peixes surgiram à vista, como se o gelo tivesse se rendido. Um dos homens agarrou uma captura se debatendo e gritou que tinham encontrado. Havia mesmo peixes ali embaixo. O parceiro apertou o trenó e perguntou ao tio se ele achava que as pessoas da cidade já estavam todas congeladas. O tio suspirou, um suspiro carregado de ressentimento acumulado por gerações, e disse que gente da cidade sempre dependeu dos agricultores, nunca o contrário. Sem redes de alimento, sem pessoas como eles, ele achava que a maioria já estava morta. Se não, em breve estaria. O garoto tentou se manter otimista, dizendo que pelo menos eles eram do interior. O clima não importava para eles. Sempre dariam um jeito de encontrar comida e, enquanto tivessem força nas mãos, a sobrevivência estava garantida. Mesmo assim, encarando o horizonte branco infinito, ele se perguntou quando tudo aquilo acabaria. Esse pensamento mal tinha se formado quando ele franziu a testa e tocou a própria testa. Algo estava errado.
Era o som de um motor? Fraco, mas real. Saindo da nevasca, Zan surgiu pilotando um snowmobile, cortando o gelo como se o apocalipse tivesse dado a ele uma pista expressa pessoal. Ele percebeu os pescadores instantaneamente e se perguntou, não sem curiosidade, se aqueles aldeões realmente tinham se adaptado a condições que quebraram a maioria das pessoas. Aimee gritou em choque ao ver os cães, com as línguas de fora e os olhos selvagens. Zan analisou tudo em segundos. Aldeões com cães, trenós, lanças, e agora, provavelmente, queriam o snowmobile dele. Quem quer que fossem, não tinham sobrevivido sendo educados. Ele apertou o guidão e gritou para sua parceira se segurar firme. A intenção agora era óbvia, eles estavam tentando fugir. Mas o pescador reagiu rápido, apontando a lança que parecia literalmente o tridente de Poseidon, versão made in China, e ordenando que parassem. A lança passou raspando pela cabeça de Zan, perto o suficiente para cortar o ar. Os olhos dele se arregalaram, menos por medo e mais por incredulidade. Então, de repente, Aimee começou a escorregar do snowmobile. Zan freou com força. A parada brusca quase lançou os dois para frente, e os pescadores se aproximaram imediatamente. Um homem apontou de forma ameaçadora e disse para Zan deixar o snowmobile, deixar a mulher e ir embora se quisesse viver. A resposta de Zan veio rápida, ele puxou uma arma. Então, calmamente, quase com educação, sugeriu que reconsiderassem. Ele não queria problemas, só queria passar. Disse que tinha certeza de que eles também não queriam problemas desnecessários. Isso só fez o homem franzir ainda mais a testa. Suor escorreu pelo rosto do pescador quando exigiu saber de onde Zan tinha tirado o snowmobile e a arma. Zan respondeu que tinha herdado, como se isso explicasse tudo e nada ao mesmo tempo. Os aldeões trocaram olhares, máquinas assim eram inestimáveis agora. Muito melhores que trenós. Além disso, havia uma mulher bonita que ainda mantinha seu charme neste apocalipse. Um deles sorriu e declarou que aquele era território da aldeia. Pague um pedágio se quiser passar, e Zan poderia seguir. Depois acrescentou que ele poderia até ficar com o snowmobile, se entregasse à mulher. Zan, ainda apontando a arma para frente, perguntou se ele tinha esquecido que havia uma arma em sua mão. O homem riu, contando números em voz alta, 4 homens, 8 cães e quantas balas Zan ainda tivesse. Ele cerrou os punhos e avisou que tinha mudado de ideia, ele precisava deixar os dois, ou se arrependeria. Zan franziu o senho, olhou para trás e entendeu o verdadeiro problema. Os reforços deles estavam por perto, e se ele fugisse, os cães a despedaçariam. Ele ativou sua habilidade de armazenamento para pegar uma segunda arma na outra mão e pensou consigo mesmo, bom, vocês não me deixaram escolha. Ele atirou com as 2 armas. Sem parar. Como um gangster segurando as armas de lado. Os disparos cortaram o ar congelado, secos e definitivos. Um homem gritou que Zan realmente tinha aberto fogo e ordenou que os cães atacassem. 8 corpos avançaram num borrão de dentes e pelos. Mas exatamente naquele momento, Zan estendeu a palma da mão. O portal se abriu ao redor dela, e ele sabia exatamente o que precisava acontecer em seguida. Um brilho estranho explodiu para fora enquanto ele ativava sua habilidade, Portão Dimensional. O nome se explicava sozinho. E os cães foram arrancados do chão, girando descontrolados, como se a própria gravidade os tivesse rejeitado. Teleportados facilmente para outra dimensão. No segundo seguinte, Aimee pulou de volta no snowmobile, e Zan arrancou imediatamente. O pulso dele disparou, não por medo, mas por cálculo, porque uma única mordida significaria o fim. Enquanto os aldeões ficavam para trás, ele observou calmamente que os cães morreriam em breve naquele outro espaço e que talvez depois pudesse usar os dados para entender a diferença de tempo entre aquela dimensão e a realidade. Atrás deles, um homem revirou o bolso e gritou que tinha avisado para não se apressarem sem entender com quem estavam lidando. Os pescadores olharam ao redor em choque, percebendo que os cães não tinham fugido. Eles simplesmente tinham desaparecido. Algo estava muito errado. Os cães nunca fugiam, e aquele homem tinha uma arma, um snowmobile e poderes que não pertenciam a pessoas normais.
Um dos aldeões finalmente admitiu: esse cara não era alguém com quem se brincar. Outro cerrou o maxilar e disse que não desistiriam tão facilmente. Como pessoas da aldeia tinham perdido a vida, eles não poderiam deixar aquilo terminar assim. Mas então ele hesitou e comparou Zan a Chun-Li, sussurrando que talvez ele também tivesse habilidades. Só essa sugestão já foi suficiente para fazê-los voltar para a aldeia. À luz do dia, uma estrutura alta, parecida com um castelo, se erguia sobre a neve. Dentro, um armário de estatuetas permanecia intocado enquanto Chun-Li abraçava um travesseiro, chamando de esposa com total sinceridade. Quando os aldeões invadiram gritando que estavam em apuros, alguém o repreendeu por não ter vergonha. Ele já era um adulto, mas olhe esse lugar. O chefe da aldeia mal levantou o olhar, dizendo que era só um hobby, perguntando por que alguém se importava. O pescador ficou vermelho, gritando que Chun-Li tinha coragem de dizer aquilo depois de recusar todas as mulheres da aldeia porque não gostava das reais. Chun-Li fechou os olhos e perguntou por que o avô e os aldeões estavam realmente ali. Dahai falou, com a voz tensa, explicando que 4 pessoas deles tinham morrido durante uma pescaria. O chefe da aldeia se endireitou de repente, suando, perguntando se eles já não tinham eliminado todos os arredores. Um assistente esclareceu: não foi uma briga entre aldeias, aconteceu perto do rio. A sala ficou em silêncio enquanto a verdade se impunha. O avô admitiu que o estranho tinha matado 4 pessoas e levado os 8 cães instantaneamente, e que ele poderia se tornar a maior ameaça deles até agora. Todos os olhares se voltaram para Chun-Li, perguntando se aquele homem poderia ser como ele. Chun-Li acariciou o queixo e disse que era possível. Depois coçou o nariz e se declarou escolhido, afirmando que Deus tinha enviado Zan para torná-lo mais forte. Como um viciado em anime se declarando o protagonista e vendo Zan como o inimigo necessário para sua evolução. Mas temos mais notícias para você, Chun-Li. Pode ser exatamente o contrário. Os aldeões, provavelmente concordando conosco, bateram os punhos na mesa. O avô lembrou que eles eram um só clã. Sangue exigia sangue. Ao se levantar, ele colocou a mão no ombro de Chun-Li e disse que estavam contando com ele. Porque só Chun-Li poderia lidar com alguém tão forte. No fim das contas, ele era o escolhido. Chun-Li ouviu, divertiu-se com a atenção que recebia, assentiu e disse para não se preocuparem. Eles deveriam confiar nele. O destino deles dependia disso. Ao mesmo tempo, a neve voltou a cair enquanto um prédio de vários andares surgia à vista. Zan e Aimei tinham chegado. Ficou com a neve batendo nos joelhos e disse que tinham chegado, ela já podia descer. Ao entrarem no prédio, ele contou para Aimei que o homem de quem havia falado estava lá em cima e que ela deveria ir com ele. Ela concordou, mordendo o lábio, totalmente ciente de que encontrar alguém em quem se apoiar nesse mundo já não era mais fácil. Mesmo sabendo que morar com alguém seria difícil, aquela era a melhor chance que ela tinha de continuar viva. Ju os viu na hora e disse que ainda bem que Zan tinha voltado. Ela ficou genuinamente feliz de ver que ele retornou inteiro e o parabenizou. Ela puxou a jaqueta dele e ofereceu algo quente para beber. Até se ofereceu para preparar comida caso ele estivesse com fome. Zan apontou para o sofá e pediu para Aimei sentar e esperar um segundo. Ju sorriu e brincou dizendo que não sabia que ele gostava de mulheres maduras. Zan cortou aquilo na mesma hora, dizendo para ela não falar besteira porque Aimei estava ali por causa do tio Will. Então, quase como se fosse algo casual, ele acrescentou que não havia nada de errado com mulheres maduras. De qualquer forma, a tensão mudou de lugar, mas não desapareceu. Ele perguntou como o tio dele estava e ouviu que o corpo dele já tinha se recuperado quase completamente. Ju admitiu que era inacreditável, normalmente levaria meses. Ela explicou que tinha usado um micro-relaxante que Zan pediu para ela usar e testar, mas que por algum motivo aquilo não enfraqueceu o tio Will em nada. Zan apertou os lábios, sem surpresa, e perguntou sobre o estado mental do tio Will. Ele já tinha visto corpos sofrerem mutações depois de despertar habilidades, e se isso acontecesse ali, seria perigoso. Ju disse que ele parecia normal. Zan assentiu. Isso era bom. Como ele esperava, o tio Will provavelmente tinha habilidades ligadas à força agora, e estava estável.
E então ele comentou que iria vê-lo agora para cumprimentar. Quando Zan entrou no quarto, viu o tio Will sentado na cama. Ele explicou rapidamente tudo o que tinha acontecido no bunker. Como ele tinha conseguido tomar o lugar, com detalhes. A reação do tio Will foi dizer que os ricos deviam saber de tudo desde o começo. Ele achava que eles só estavam gastando dinheiro com coisas inúteis. Mas um bunker daqueles? Ele não esperava. Zan se inclinou e confirmou com calma: a maioria dos ricos já tinha abrigo pronto muito antes do mundo cair, e quanto mais dinheiro você tinha, maiores eram as chances de continuar respirando. O tio Will soltou uma risada amarga e disse que só estava vivo por causa de Zan, chamando a si mesmo de sortudo por ter um amigo assim. Zan sorriu de leve e perguntou se ele tinha sentido alguma mudança no corpo nesses últimos dias. O tio Will puxou a camisa e levantou, meio chocado, meio orgulhoso. Os músculos agora estavam definidos, e um ferimento que deveria levar semanas tinha cicatrizado em dias. Ele se recostou, flexionou sem perceber e admitiu que se sentia muito mais forte do que antes. Uma veia saltou de repente na mão dele. Os olhos de Zan se arregalaram, genuinamente impressionado com a força do tio Will. O tio Will olhou para as próprias mãos e sussurrou que se sentia um monstro. Zan cortou esse pensamento na hora, dizendo para ele não entrar em pânico. Isso não era corrupção, era despertar. Ele puxou o tio para um abraço e explicou como se estivesse contando uma história, comparando com um girino virando sapo, estranho, desajeitado, mas inevitável. E, como se quisesse provar o ponto, Zan manifestou casualmente um pacote de comida acima da palma da mão. O tio Will travou, a boca caindo aberta, finalmente entendendo como Zan sempre parecia preparado e cheio de suprimentos. Então as pernas dele falharam, como se o corpo tivesse reagido tarde ao choque. Zan o segurou por instinto e disse que ele só precisava de tempo para se acostumar. O tio Will riu sem fôlego e disse que não doía, que estava tudo bem. Zan sentiu um alívio se acomodar no peito. Despertar nesse ponto da amizade deles parecia um pacto de segurança não dito. Quanto mais fortes eles fossem, melhor para o que estava por vir no futuro. Enquanto isso, Ju e Aimee estavam na cozinha preparando comida e conversando. E Zan sussurrou perguntando se o tio Will queria uma nova esposa. O tio Will, um pouco envergonhado, confirmou que sim. E Zan, como bom amigo, acrescentou que bastava uma palavra dele para trazê-la ali, na hora, se ele quisesse. E o tio Will, mais uma vez, disse que queria vê-la. Momentos depois, pratos de comida apareceram na sala quando Zan e o tio Will entraram. O tio Will arqueou a sobrancelha, surpreso, e perguntou se aquela mulher era mesmo a Aimee. Ela sorriu e o cumprimentou com educação, então perguntou se ele era o Sr. Will. Ele assentiu nervosamente, como se não houvesse amanhã. Zan colocou as mãos nos ombros dos dois e declarou oficial: a partir de hoje, eles viveriam sob o mesmo teto, se protegeriam e resolveriam os problemas juntos. Aimee mordeu o lábio, claramente satisfeita, enquanto o tio Will ficou vermelho e fechou os olhos de vergonha. Zan explicou que aquela casa passaria a ser deles a partir de hoje. E que ele e Ju sairiam temporariamente para não incomodar o casal recém-formado. O tio Will protestou imediatamente, dizendo que aquele apartamento era fruto do trabalho duro dele. Zan respondeu com naturalidade, dizendo que tinha encontrado um lugar novo e que precisava de inquilinos para vigiar a casa verdadeira dele de qualquer forma. Ele se virou para a doutora e anunciou que estava tudo resolvido. Ela precisava arrumar as coisas porque ele a levaria para a nova casa depois. Não havia mais debate naquela sala. Quando terminaram de empacotar e ficaram prontos, Zan parou ao lado do snowmobile e explicou que agora eles teriam que conseguir comida por conta própria. Sem transporte, sobreviver seria um inferno, então aquele era o presente dele. Ele disse que eles poderiam visitá-lo quando quisessem. O tio Will estendeu a mão em pânico, dizendo que Zan já tinha dado demais. Ele não podia aceitar mais. Além disso, o que Zan faria sem o snowmobile? Zan respondeu invocando um SUV do nada. Todo mundo ficou encarando, em choque. O tio Will se perguntou em silêncio se era isso que Zan queria dizer quando falou que, para ele, aquilo não era nada demais. Depois que eles foram embora, Zan e Ju seguiram rumo ao novo bunker, enquanto o veículo rugia e rasgava linhas na neve. Ju,
olhando pela janela, perguntou se o novo lar deles era bonito. Zan segurou o volante e disse que era enorme, confortável e muito melhor do que antes. O SUV disparou enquanto Ju ria, dizendo que agora fazia sentido ele ser tão generoso. Ninguém simplesmente entregaria um abrigo que lutou para conquistar. Zan a corrigiu, dizendo que não era presente, era só uso temporário, e se ele precisasse de volta, eles devolveriam. Conforme a neve ficava mais pesada, An mencionou casualmente que outra pessoa viveria com eles. Ele falou de cara para ela se preparar mentalmente. A doutora perguntou se era uma garota. Quando Zan confirmou que sim, Ju corou profundamente, ficando suspeita de repente sobre o papel dela ali. Zan cortou isso na hora, dizendo para ela não imaginar besteira, ela ficaria exausta fazendo tudo sozinha, e dividir o trabalho fazia sentido. A doutora encarou Zan, perguntando se ele estava falando sério. Zan disse que sim, lembrando que ela foi a primeira a ficar do lado dele e que ele valorizava isso. Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse baixinho que sabia que ele gostava dela. Zan sorriu por dentro, pensando que não era sobre gostar, era sobre obediência. E ele precisava de uma garota que obedecesse suas ordens. A doutora percebeu a neve intensificando e perguntou se era impressão dela. Mas antes que ele respondesse, o carro derrapou violentamente. E então a resposta veio de forma sombria, aquilo nem era neve. Ele estendeu uma das palmas, uma energia estranha pulsando para fora, e disse que eles precisavam se apressar. Um tornado gigantesco se formou atrás do SUV. Seguindo eles. Zan cerrou o maxilar e percebeu na hora que aquilo não era só natureza, era um ataque. Alguém com habilidades estava mirando neles. Ele se concentrou, confiante de que seu poder os protegeria enquanto ele mantivesse o controle. Mas a precisão incomodava, o inimigo precisava estar por perto. A tempestade atacou de novo, martelando o veículo. Zan pensou imediatamente que precisava entender quantas variações de ataque o inimigo tinha antes que fosse tarde demais. Zan usou sua habilidade de novo e absorveu o tornado antes que saísse do controle. Assim, o SUV continuou avançando. Enquanto isso, atrás de um montinho de neve, Shenlei franziu a testa, se perguntando se tinha errado. Ele tinha certeza de que aquilo ia acertar o carro, mas simplesmente sumiu do nada. Então ele segurou a própria cabeça, exausto, admitindo que o ataque tinha custado caro. Os companheiros perguntaram se ele estava bem, e ele respondeu que sim, mas o alvo era perigoso, um verdadeiro especialista com habilidades desconhecidas. Ele acrescentou que eles já podiam voltar. Dentro do SUV, Zan puxou uma metralhadora, notando que o atacante tinha parado. Isso significava exaustão, e agora era a vez dele agir. Ele colocou óculos térmicos especiais e ativou a mira para vasculhar a área. No segundo seguinte, ele já tinha localizado eles. Zan saiu do veículo com toda a calma, como se não estivesse sendo perseguido por um tornado um segundo atrás. E decidiu abrir fogo na direção deles. Um dos homens de Shenlei gritou quando as balas rasgaram a neve e derrubaram ele na hora. O homem gritou para todo mundo ficar escondido, percebendo que Zan estava armado. O suor escorreu pelo rosto de Shenlei, acertar alvos daquela distância, naquele clima, não fazia sentido. Até os próprios homens dele admitiram que a distância era absurda, mas Zan tinha outra surpresa. Ele queria que Shenlei provasse do próprio veneno. Então, ele ergueu a palma de novo, e o tornado que estava guardado na dimensão dele disparou de volta, de repente. Shenlei ficou ainda mais chocado vendo a própria habilidade ser usada por outra pessoa. Ele saltou do esconderijo e liberou o poder dele mais uma vez. As duas forças colidiram com violência, explodindo numa onda de choque que espalhou gelo e detritos. Zan se firmou, trocou para o rifle de precisão, arma erguida, e declarou que só mostraria misericórdia daquela vez. Ele não iria persegui-los até o território da aldeia. Aquela era a melhor decisão por enquanto. Caso contrário, o conflito traria ainda mais problemas no futuro. Ele olhou de volta para o carro, lembrando que Ju ainda estava lá dentro. Então não podia simplesmente largar ela e ir atrás deles até a aldeia.
Ele abriu a porta e gritou contra a tempestade que eles poderiam vir atrás dele se tivessem coragem, mas da próxima vez, seria no terreno dele. Enquanto o SUV se afastava, Zan decidiu em silêncio que precisava dominar ainda mais sua habilidade, porque da próxima vez, hesitar não seria uma opção. Gil pressionou a mão no peito, ainda tremendo, e perguntou como aquela batalha tinha terminado. Zan manteve as duas mãos no volante e explicou com calma que o inimigo estava longe demais para ser perseguido e, depois de gastar tanta força, era improvável que atacassem de novo tão cedo. Ju olhou pela janela e lembrou que o atacante conseguia controlar gelo e neve. E se mandassem uma nevasca e enterrassem eles vivos? Zan descartou a ideia, dizendo que o novo abrigo tinha sido feito exatamente para isso, e que mesmo serem enterrados não mudaria como eles viveriam. A fumaça saía do escapamento enquanto o carro avançava. Zan acrescentou que, com as habilidades deles, ter medo era inútil agora. Sobreviventes daquela batalha passavam ao longe pela neve, silhuetas engolidas pelo branco. De volta ao abrigo, Yang-mi estava deitada na cama, virando de lado e encarando o teto. Ficar trancada ali dentro era sufocante, e ela odiava o quanto estava sendo difícil se acostumar. A porta abriu de repente e Zan entrou, dizendo para ela levantar porque queria que ela conhecesse alguém. Ela puxou o cobertor para perto e perguntou se era um amigo. Zan sugeriu casualmente que ela chamasse a pessoa de irmã mais velha, já que ela tinha chegado antes. Yang-mi se aproximou engatinhando, os olhos afiados, e perguntou se essa irmã era a namorada dele. Ele desconversou com um mais ou menos e mandou ela se vestir e ir para a sala. Aquela resposta foi o suficiente. Enquanto colocava um vestido, Yang-mi decidiu que não aceitaria ser plano B de ninguém. Ela era uma estrela no país inteiro, famosa. Ela passou batom com cuidado, escolhendo o charme como arma na luta por presença. Na cabeça dela, a verdadeira batalha estava só começando. Lá embaixo, Zan descia as escadas e se perguntou rapidamente se elas já estavam competindo entre si. Elas tinham acabado de chegar, porque Ju também estava se maquiando enquanto esperava a nova garota descer. Então Yang-mi desceu a escada, uma mão deslizando pelo corrimão, e cumprimentou as duas com doçura. No momento em que os olhos delas se encontraram, as duas congelaram e gritaram perguntando por que tinha que ser ela. Ju se levantou rápido e foi na direção dela com passos silenciosos. Yang-mi, por instinto, se escondeu atrás de Zan enquanto a doutora se aproximava. Zan arqueou a sobrancelha e perguntou se elas se conheciam. Ju apontou e disse, direta, que Yang-mi era prima dela. Zan sorriu de leve, olhando o clima e já imaginando que elas não deviam dividir exatamente almoços de família felizes. Ju confirmou, dizendo que elas tinham desentendimentos. Yang-mi cobriu a boca e perguntou baixinho para Zan se ele poderia não contar para a prima sobre o que estava acontecendo entre eles. Zan perguntou o que ela queria dizer. Corando, Yang-mi admitiu que queria dizer o acordo deles, é claro. Ela se aproximou e explicou que a família delas era conhecida por talento científico, cheia de pesquisadores e médicos respeitados. Ju entrou no meio, afiada, perguntando se não era exatamente por isso que Yang-mi tinha falhado. Ela foi para o entretenimento. A temperatura caiu na hora. Yang-mi fechou os olhos e se recolheu enquanto Ju lembrava que a alta sociedade zombava da família por causa da carreira dela no entretenimento. Se rebaixar daquele jeito, Ju disse, era humilhante. Ju continuou, dizendo que as pessoas riam dela por causa de Yang-mi, e perguntou como ela poderia sentir algo além de raiva. Yang-mi olhou por cima do ombro de Zan e disse que gostava do trabalho dela, de atuar, e que as pessoas elogiavam. Então qual era o problema de gostar do que fazia? Ju cruzou os braços e retrucou que Yang-mi só era popular por causa do corpo. Yang-mi franziu a testa, ferida. Zan admitiu em silêncio que havia verdade nisso. Mesmo assim, ele levantou a mão e mandou as duas pararem de mexer no passado. Zan pediu para elas largarem as mágoas antigas, lembrando que agora eram vizinhas, presas ali dividindo tanto sofrimento quanto conforto. Mas as duas não estavam ouvindo. Só trocaram olhares gelados. Nenhuma parecia convencida, mas nenhuma discutiu. Elas seguiram em direção à estufa. Zan disse para cuidarem bem das plantas ali, para a fazenda deles não desaparecer. As duas sorriram e concordaram, expressões igualmente educadas e igualmente cautelosas.
Fileiras de legumes e frutas preenchiam o espaço. Zan disse que o quarto lá em cima já estava pronto e mandou Ju subir, enquanto Yang-mi ficou para trás, agradecendo baixinho por ele manter a promessa. Com as mãos pressionadas no peito, ela perguntou se poderiam continuar escondendo a natureza do relacionamento deles. Ela já sentia que devia muito à prima por causa disso. Ju tinha passado por muita coisa. Zan colocou um dedo nos lábios e concordou, dizendo que respeitava os desejos dela. Mas, por dentro, ele se perguntou por quanto tempo 3 pessoas conseguiriam viver juntas sem que segredos escapassem. Sorrindo de novo, Yang-mi agradeceu e se ofereceu para cozinhar para ele. Zan perguntou se ela realmente sabia cozinhar. Virando o rosto, ela disse que cozinhava com frequência para lidar com o estresse. Ela não era uma atriz inútil, como muita gente achava que atrizes eram. A cozinha estava iluminada e quente. Yang-mi abriu os armários e franziu a testa, perguntando para onde tinha ido toda a comida. Ela abriu a gaveta de cima também, mas de novo não encontrou nada. Zan se aproximou e soprou perto do ouvido dela. Ela levou um susto, virou rápido e exigiu que ele nunca mais fizesse aquilo onde a prima pudesse ver. Ele tratou como brincadeira e mandou ela continuar cozinhando. Ele moveu o braço e, usando habilidade, comida apareceu espalhada sobre a mesa. Zan perguntou se aquilo seria suficiente. Yang-mi encarou em choque: frango, pato, carne bovina, até frutos do mar. De onde ele tirou tanta comida? Zan disse que era assim que eles comeriam a partir de agora. Yang-mi perguntou se isso não era desperdício. Ele disse para ela não se preocupar, só focar em cozinhar e prometeu explicar depois. O jantar ficou pronto, e Zan estava animado para provar a comida feita pela atriz famosa. Yang-mi manteve a cabeça baixa, rezando para Ju não ter percebido nada. Ju provou a comida e comentou na hora que estava salgada demais, perguntando como alguém conseguiria comer aquilo. Yang-mi corou, percebendo que tinha exagerado. Ela estava distraída e tinha se assustado com Zan na hora de temperar. Zan, por outro lado, se sentiu estranhamente relaxado. Aquelas duas definitivamente não se davam bem. Ele poderia usar isso contra elas. Ele entregou um camarão para Ju e mandou ela provar. Ela fechou os olhos e aceitou da mão dele. Com um sorrisinho, ela disse que assim a comida tinha um gosto melhor, e, logo depois, lançou um olhar para Yang-mi, só para ver a reação. Yang-mi, no entanto, virou o rosto e continuou comendo em silêncio. Zan ofereceu mais um pedaço de carne e decidiu que competição realmente era o melhor motivador. Mais tarde, a lua crescente queimava silenciosa lá em cima. Deitada na cama, Ju perguntou de quem ele gostava mais. Zan respondeu como se alguém pudesse se comparar a ela. Ela era a doutora doce dele, o que era muito melhor do que uma atriz. Ele apertou a bochecha dela e admitiu que só estava mantendo ela por perto para ajudá-la. Ju bufou e disse que aquilo parecia algum drama ridículo de TV. Zan beijou a testa dela e perguntou se ela realmente duvidava do lugar dela no coração dele. Ju ficou toda sem jeito na hora, porque não esperava aquela resposta. Ela se apertou contra ele, feliz, disse que sabia que ele amava ela mais do que qualquer outra. Mas Zan ficou encarando a escuridão, pensando no que o amor realmente valia num apocalipse. Amor não era nada além de uma doença que roubava a razão das pessoas. E amor não alimentava ninguém no meio de uma tempestade de gelo, quando tudo está congelado, frio e cheio de traições. Alguns dias depois, Zan estava sozinho num estande de tiro, com a besta firme nas mãos, enquanto a flecha atravessava o alvo com precisão. Ele jogou a arma no ombro como se fosse treino de rotina. E checou o celular, só para congelar ao ver uma ligação chegando em vez de uma mensagem. Só isso já era estranho o bastante para fazê-lo franzir a testa. Ele hesitou, se perguntando se alguém do passado ainda estava vivo, e desesperado o bastante para ligar. Zan cancelou a ligação, deu um sorriso torto e murmurou que não ia perder tempo com aquilo. Bloquear o número parecia mais fácil do que reabrir sepulturas antigas. Mas o celular tocou de novo. Dessa vez, a boca de Zan entreabriu, e o choque atravessou o rosto dele. Aquilo não deveria ser possível. Ele passou a mão na testa, se perguntando por um instante se tinha bloqueado o contato errado. A tela acendeu de novo quase imediatamente, a ligação insistente. Agora ele não estava irritado, estava alerta. E,
De repente, a ligação atendeu sozinha, sem Zan nem aceitar. O que estava acontecendo? Mantendo o celular afastado, ele pensou que poderia ser um hacker. Então precisava se acalmar e perguntar. Ele levou o telefone ao ouvido, a suspeita travando o maxilar, e perguntou quem estava ligando. A voz, com calma, listou o nome de Zan, a idade e o endereço exato. A expressão de Zan endureceu quando o estranho acrescentou mais um detalhe, que atualmente estava vivendo na casa 101, o lugar que antes pertencia a Siming. Além disso, ele sabia que Zan tinha eliminado Siming e tomado o bunker para si. Zan entendeu na hora, isso não era sorte. Era habilidade. Um hacker. Um ataque para o qual ele não estava preparado. Mas quem poderia ser? E é aqui que o episódio de hoje termina. Zan tomou uma decisão difícil ao trazer alguém novo para o mundo dele. Só para perceber que, no fim, era um rosto familiar. Ele cumpriu a promessa feita ao tio Will, o amigo de bom coração que um dia levou uma bala por ele. Ele também entrou em conflito com outro humano desperto, alguém que controla gelo e neve. Uma habilidade que, num mundo congelado, pode ser uma das mais perigosas de todas. Mas agora, um problema maior apareceu. Zan tem comida, armas, abrigo e aliados. O que ele não estava preparado para enfrentar era um inimigo que conseguia alcançá-lo de longe, um hacker que sabia demais, e até Zan descobrir quem essa pessoa é, e como ela o encontrou. O verdadeiro perigo só está começando. Então, se você quer ver o próximo episódio de Zan e do Apocalipse de Gelo, deixa o like, e se você chegou até aqui, já aproveita e se inscreve. Vejo vocês em breve.